Olá, sou Sebastião Ferreira e estamos aqui novamente no canal Olhando para Si, trazendo mensagens maravilhosas de conforto, de orientação, frases maravilhosas que são textos de obras da doutrina espírita. Bom, vamos agora ao tema da tarde de hoje. Eu venho trazendo, foram gravados 7 vídeos com a dissertação do livro Jesus Celeste Amigo, de Alessandro Viana Vieira de Paula, pelo espírito de Amélia Rodrigues. Mas agora eu quero iniciar também um contexto novo, que é, novo não, né? Só tem 160 anos. Que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que é essa obra maravilhosa, aonde traz toda a moral de nosso Senhor Jesus Cristo. As matérias que são contidas nesses evangelhos, né, podem ser divididas em 5 partes nesse Evangelho segundo o Espiritismo. Os atos comuns da vida de Jesus Cristo, os milagres e as predições, as palavras que serviam de estabelecimento para os dogmas da igreja. E o último texto, que é o 5º, que é os ensinos da moral. Os outros 4 podem ser contestados, mas o ensino da moral de Jesus não podem. Essa obra maravilhosa, o Espírito da Verdade faz uma anunciação do mundo espiritual, que eu farei a leitura para vocês, que é o Espírito da Verdade, ao qual eu estarei falando na tarde de hoje, lá no Consolador Prometido do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos lá. Muito bem. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual o imenso exército, que se movimenta ao receber ordem de comando e espalham por toda a superfície da terra. Os semelhantes às estrelas cadentes, eles vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos dos cegos. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos dos quais todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar a escuridão, as trevas, confundir os orgulhosos, glorificar os justos. As grandes vozes do céu retinem como som de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, ó homens, para o divino concerto. Dedilhai a lira, unificai vossas vozes e fazei que elas, no hino sagrado, se estendam e repercutam de um extremo ao outro do universo. Homens, irmãos, aqui amamos, aqui estamos juntos de vós. Amai-vos também vós uns aos outros. E dizei do fundo do coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu, Senhor, Senhor, e poderás entrar no reino dos céus. Essas são as palavras do Espírito da Verdade, em que nós abrimos o primeiro livro dessa série, que é da doutrina espírita, com o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós também fazemos a leitura, vou fazer a leitura também do Livro dos Espíritos e das outras obras. São 5 obras da doutrina espírita, o chamado Pentateuco, que vem com o Livro dos Médiuns, Céu e Inferno, o que é o Espiritismo. E temos lá a obra póstuma, também nos anunciando, e a Gênese Kardeciana, que são é uma obra maravilhosa para todos. Muito bem. Quero iniciar aqui a leitura do Evangelho para nós todos, falando do Consolador Prometido, onde Jesus anuncia. Então, o Consolador Prometido é o Espírito da Verdade. E o que é esse Espírito da Verdade? O que é esse Consolador? Em verdade, é um conjunto de espíritos de luz, formado por uma pleiade de espíritos de alto nível de envergadura. Vou citar os nomes de alguns, como por exemplo, Emmanuel, Sócrates,
São Vicente de Paula, Fanon, Swedenborg, Benjamin Franklin, Sócrates, Erasto, que foi discípulo de Paulo de Tarso. E aí vai uma dezena de espíritos. Todos esses espíritos, sob o comando de Jesus, passaram toda a informação ao mestre de Lyon, que era Hippolyte Léon Denis Rivet, que é chamado de Allan Kardec. Esse pseudônimo foi dado pelos espíritos, o Espírito da Verdade. Allan Kardec, ele teve uma vida como druida, ele foi um druida, né? Ele foi um sacerdote druida. Então, ele adotou o nome de Allan Kardec, que já havia usado numa vida pretérita, né, como druida. Muito bem. Acontece que toda a mensagem que aqui vem, ela é orientada por nosso Senhor Jesus. Há momentos na leitura desse evangelho em que nós vamos verificar, ainda hoje vamos verificar, que você está ouvindo Jesus falar através dos Espíritos. Ele fala conosco, os seres humanos, então, através dessa obra maravilhosa. Aqui vem, então, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala do Consolador prometido, que eu vou levar agora a vocês a leitura. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito da Verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas vós conheceis, porque ele fará convosco, e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, vos falar, lembrar tudo que vos tenho dito. Essas palavras, meus irmãos e irmãs, está no livro de São João, no capítulo 14, dos versículos 15, 16, 17 e o 26, em que Jesus fala: ele vos enviarei o Consolador, ele dará o Consolador. Jesus prometeu um outro Consolador, porque ele é o Consolador, mas ele mandou dizer, ele disse assim: eu vos enviarei outro, para entender aquilo que eu vos tenho dito, porque até então as pessoas não conseguiam entender, como muitos ainda não conseguem entender as palavras. Por isso o Evangelho segundo o Espiritismo vem interpretar as palavras de Jesus, porque o Evangelho segundo o Espiritismo, quer dizer, interpretado pelos Espíritos, segundo os Espíritos dentro da doutrina. O Espírito da Verdade, Jesus prometeu outro Consolador, que é o Espírito da Verdade, a quem o mundo não conhece ainda, porque não está amadurecido para compreender, mas o Pai enviará para ensinar todas as coisas e relembrar o que ele havia dito. Se, portanto, o Espírito da Verdade deve vir mais tarde para ensinar todas as coisas, é que o Cristo não disse tudo. Se vem recordar, mas o que ele disse é que o esqueceram ou compreenderam mal. E compreendemos mesmo. A humanidade compreendeu muito errado as palavras de Jesus. Muitos poucos entenderam. O Espiritismo vem no tempo marcado cumprir a promessa de Jesus Cristo. O Espírito da Verdade preside o seu estabelecimento e convoca os homens na observância da lei. Ensina todas as coisas, fazendo compreender o que o Cristo só falou em parábolas. O Cristo havia dito que aqueles que tivessem ouvido, que ouvissem. O Espírito vem abrir os olhos, os ouvidos, pois que fala sem figuras, nem alegorias, levantando aquele véu deixado propositadamente sobre certos mistérios. Vem finalmente trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra e a todos que sofrem, apontando quanto às suas dores uma causa justa e
útil. Essa é a justiça de Deus. Lei de causa e efeito, irmãos. Falaremos isso. Disse o Cristo: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas como pode o homem julgar-se feliz em sofrer? Se não sabes por que padece? O Espiritismo demonstra a sua causa nas existências pretéritas, anteriores, e na destinação da terra, onde o homem expia o seu passado, mostra os objetivos dos sofrimentos e a depuração assegurando a felicidade das existências do futuro. O homem compreende que tem mérito em sofrer, achar justo o padecimento. Sabe que esse sofrimento auxilia o seu adiantamento. E o aceita sem lamentação, como operário aceita o seu trabalho, que lhe proporcionará o seu salário durante o dia. O Espiritismo lhe desperta uma fé inquebrantável das vicissitudes terrenas, se perde no vasto e esplêndido horizonte onde que ele abrange, e a perspectiva da felicidade que o espera lhe facilita a paciência, a resignação, a coragem para chegar até o fim da sua jornada. Assim, meus irmãos, o Espiritismo realiza o que Jesus disse: Consolador prometido. O conhecimento das coisas ensina ao homem de onde ele vem, para onde ele vai. Essa que é a grande realidade. E por que está na terra convite da prática dos verdadeiros princípios da lei de Deus e a consolação pela fé e pela esperança. A vinda do Espírito da verdade, meus irmãos. Ele diz assim, prestem atenção nessa mensagem, nessa que ele fala aqui na vinda dele. Eu venho como outrora entre os filhos degradados de Israel, trazer a verdade e espancar as trevas. Ouvi-me, o Espiritismo como outrora, a minha palavra há de lembrar aos incrédulos que acima deles reina imutável verdade, o bom Deus, o grande Deus, que faz germinar as plantas e as ondas se agitarem. Revelarei a doutrina espírita, divina, como um segador. Enfeixei o bem esparso na humanidade e disse, vinde a mim, todos vós que sofreis. Mas os homens, os ingratos, desviaram-se da estrada larga e direta, conducente ao reino do meu Pai, e extraviaram-se pelos aspérrimos caminhos da impiedade. Meu Pai não quer destruir a raça humana, deseja que vos ajudeis uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, pois a morte não existe. Quer que vós socorrais, e que, não mais pela voz dos profetas e apóstolos, mas sim pela daqueles que não existe mais aí, e se faça ouvir para então exclamar, orai, crede, pois a morte é a ressurreição e a vida e a prova escolhida durante a qual vossas virtudes devem crescer e desenvolver-se como cedros. Homens fracos, que sabeis em trevas a vossa inteligência, não afastei o archote da clemência divina, depôs em vossas mãos para esclarecer o vosso caminho e conduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço do Deus Pai. Eu me sinto profundamente tocado de compaixão pelas vossas angústias, pela vossa imensa fraqueza, por não poder entender, para não poder estender a mão do socorro dos infelizes, desgarrados que, vendo o céu, se deixam desvelar no abismo do erro. Crede, amai, meditai as coisas que vos são reveladas. Não misturei os joios com o bom grão, nem das utopias com as grandes verdades. Espiritistas, amai-vos. Eis o primeiro ensino, instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraigaram
são de origem humana, e eis que além túmulo, quem suponheis o nada. Surgem vozes chamando: irmãos, nada se perde. Jesus é o vencedor do mal. Sede vós os vencedores da impiedade pelo Espírito da Verdade. Paris, 1860. Ele continua trazendo esta mensagem para nós. Eu venho ensinar, eu venho consolar os pobres deserdados, venho dizer que nivelem a sua resignação com as provas, que chorem, pois a dor foi consagrada no Jardim das Oliveiras, mas que esperem, porque virão os anjos consoladores enxugar as vossas lágrimas. Trabalhadores, traçai o sulco, a terra, recomeçai no dia seguinte o rude trabalho da véspera. O trabalho das vossas mãos fornecerá o pão terrestre ao corpo, como as vossas almas não serão esquecidas. Eu, o divino jardineiro, as cultivo em silêncio nos vossos pensamentos. Quando a hora do descanso houver soado, quando as vossas mãos largarem a obra e os vossos olhos se fecharem à luz, sentirei surgir o germinado em vosso seio a minha preciosa semente. Nada se perde no reino do meu Pai. E as vossas fadigas e tribulações constituirão consolo, e o tesouro que vos há de enriquecer nas suas esferas superiores, onde a luz espancou as trevas, e onde o mais desprovido de todos vos talvez seja o mais resplandecente. Amados irmãos e irmãs, Jesus nos diz, através do Espírito da Verdade: eu vos digo em verdade, aqueles que conduzem os seus fardos, os que assistem os seus irmãos, são abençoados. Instruí-vos da preciosa doutrina que vem acabar com o desvario das revoltas e ensinar o sublime objetivo da aprovação do ser humano. Como o vento que espalha a poeira, assim o sopro dos Espíritos pulverize a nossa inveja aos ricos do mundo, que são muitas das vezes muito bem miseráveis, pois as suas provações são mais perigosas que as vossas. Eu estou convosco, e o meu apóstolo vos ensina: bebei da fonte viva do amor e preparai-vos cativos da vida, para um dia felizes e libérrimos vos reclinardes no seio daquele que vos criou fracos para vos tornar perfectíveis, e que desejas amassem a vossa própria argamassa, a fim de serdes artífices da sua vossa imortalidade. O Espírito da Verdade, Paris, 1861. Bom, meus queridos irmãos, eu quero dentro desse contexto me desculpar por algumas falhas de leitura, que é natural, porque eu estou aqui naturalmente na presença de vocês, e vamos fazer uma análise bem rápida do Consolador. Aí não precisa eu acrescentar mais nada, porque as palavras do Consolador prometido, que é o Espírito da Verdade, fala bem claramente. Eu vos disse a vocês que nós, em determinado momento, Jesus estaria falando diretamente a nós, e aqui ele diz: eu venho como outrora entre os filhos degradados, em Israel. Então há 2000 anos ele encarna lá em Israel, há 2000 anos, esse Espírito Luz. Então o Espírito da Verdade, que é essa pleia de Espírito, pegaram todo esse texto ditado por Jesus e repassou para o médium psicografar essa mensagem a Allan Kardec. E olha que as palavras são profundas, e ele está tocado de compaixão por todos nós, e vem há milênios trabalhando para a nossa evolução, para a nossa redenção diante de nós mesmos, da nossa consciência. Não existe castigo divino, não. O castigo, na verdade, é aquilo que chamamos a nossa falta de imprudência. O nosso amanhã depende do que fizermos hoje. Se nós meditarmos sobre o nosso futuro, a nossa vida, nós temos tudo à mão. Nós temos aí, há 160 anos, um pouquinho mais, há 164 anos já,
esse Consolador nos orientando. Lá há 2000 anos ele veio, através dos evangelistas, trazer a mensagem da Boa Nova. Eu gostaria já de ir encerrando, já está encerrando essa leitura da tarde de hoje, e que vocês consultem lá o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é essa obra que maravilhosa. Consultem, que lá está essa leitura maravilhosa do Evangelho segundo o Espiritismo. Então eu vou encerrando desde já, desejando a todos uma boa tarde, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Até lá. Vocês gostaram do nosso vídeo? Muito bem! Não se esqueça de fazer a sua inscrição, porque é muito importante para que nós possamos nos manter neste canal. E também de dar aquele joinha para nós. E olha, e tem o nosso sininho, acione para poder receber as nossas notificações. E também, se você quiser comentar qualquer coisa ou fazer pergunta, eu estou predisposto lá no canal, está respondendo as perguntas de vocês. O meu muito obrigado e até o próximo vídeo. Até lá!